ajeita na poltrona, se segura no sofá onde você estiver, porque o Gazeta Esportiva chegou pra te fazer companhia até às 7 da noite, hein? Melhor hora do meu dia, melhor hora do seu dia. E quem tá comigo é a dupla da quinta série, espetacular, que vai ficar de castigo. Só se aprontarem. E essa dupla é composta pelo nosso xerifão do Mesa Redonda, Osmar Garrafa. E pelo nosso querido Alexandre Silvestre, que está com esse visual novo, fazendo luzes no cabelo e já tudo disse mais. que eu entreguei Luzes de invertidas. volta a peruca da Ele falou que o nome é luz invertida, né? Mulher não fica fazendo luz, não pinta o cabelo. É com pincelzinho? Nada contra, Não, ficou mas legal. eu não pinto o cabelo. Não? Ah, tá bom. Bom, pois é, a torcida do Corinthians. Como é que tá a torcida do Corinthians? Não deu pro Timão ontem. Não. A equipe do Ramon Dias foi eliminada da Libertadores e a gente vai debater tudo sobre o jogo e ainda vai projetar a grande decisão de domingo do Paulista, né? A primeira grande decisão. E o Palmeiras, inclusive, perdeu um jogador importantíssimo no elenco do Abel Ferreira. A gente também vai falar aqui dos planos do Santos para o craque Neymar e ainda os trabalhos do São Paulo para a sequência da temporada. Ó, tem muita coisa para a gente debater hoje aqui no programa. Então, bora junto, antes tem dicas. Bora! A gente começa aqui mandando um super parabéns muito especial para o Rodrigo Guerardi, que é o nosso operador de mídia do Gazeta Esportiva. Tá lá no comando da nossa nave, dirigindo o programa. Todinho? Beijo, Todinho, você que coloca no ar os vídeos que vocês assistem aqui no nosso programa. Muito obrigada aí por tudo, viu? E vamos trazer mais tarde, daqui a pouquinho, a eliminação do Corinthians. Vamos começar tranquilo o programa, né? Porque senão a gente já começa causando uma indigestão aí para os nossos telespectadores. Desculpas? Porque tem algo que me incomoda e está incomodando algumas pessoas, que eu falei uma besteira ontem ao vivo, Já sem vai querer. falar? E eu quero fazer meia-culpa, pedir 1000 perdões. Porque no link eu estava do lado de uma loja lá na Neoquímica Arena, uma loja com uma vitrine, tinha umas coisinhas do Corinthians lá, e eu queria dizer relíquias. A palavra me fugiu E você falou e o eu quê? falei quinquilharias. Ah, E quinquilharias são coisas velhas, Sim. desgastadas. foi uma falha na comunicação, né, Silvio? De coração não foi minha intenção. Eu perdi a palavra e falei uma besteira, tá? Perdão, pessoal. Bom, mas eu já quero adiantar só um pouquinho o assunto com a nossa enquete do dia. É uma pergunta que dividiu a nossa redação. Vem cá, eu quero saber de você aí de casa. Olha só. A eliminação do Corinthians contra o Barcelona de Guayaquil foi um vexame? Sim ou não? Reforçando, para participar da enquete, entre no site gazetesportiva.com. Osmar Garrafa, foi um vexame? Vexame total. Pode pôr vexame total, qualquer tipo de vexame você pode acrescentar. Vexame total. Foi um O que mico. o Corinthians fez na pré-Libertadores, nos 4 jogos, né? O de ontem jogou contra um time, a gente vai falar daqui a pouquinho, claro, enfrentou uma equipe que veio aqui para não jogar. Por isso teve até mais volume de jogo, quase até conseguiu levar a vaga para os pênaltis. Mas foi um vexame, sim, o Corinthians com uma folha salarial altíssima que tem, né? Jogando ao lado do seu torcedor. O que fez, principalmente lá em Guayaquil, foi vexame, sim. Ontem foi o mínimo que precisaria fazer nos outros jogos também. Então, no geral, concordo contigo, cara. No cômputo geral, Dava no pra ter resumo feito da nos ópera, outros, né? foi um vexame que se repete. Que o Corinthians, dos gigantes brasileiros, é o que se relaciona pior com a Taça Libertadores. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um beijão para dona Dulcina e para o senhor Odair. Dona Dulcina, que gostou muito do seu cabelo, Alexandre Silvestre. Dulcina. E eu não pinto o cabelo. Tá, o Garrafa que tá espalhando esse fake Não, mas news ficou, aí. ficou bonito, o novo corte e tal, mas no sábado se pintou, se ela passou alguma coisa, ela ficou loira, mas tudo bem, Cara, tá se eu valendo. pintasse eu falava. Eu São falo tanta coisa que eu eles nem são, deveria é falar. a tia e o tio da Vanessa que trabalha aqui com a gente, mãe do lindinho do Gustavo. Um beijo, Van, dona Dulcina, seu Odair, obrigada pelo carinho, viu? Um dia venham aqui conhecer a gente, tomar um café conosco, tá? O convite está feito. Daqui a pouquinho nós vamos trazer o jogo do Corinthians, mas antes tem Santos no Gazeta Esportiva. O Thiago Salazar está na nossa central de esportes com as novidades do Peixão. Boa noite. A diretoria do clube já está pensando em renovação do Neymar? Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, está sim, Michele. A informação é essa. O Santos pretende renovar o contrato do Neymar. Qual que é a
intenção do Santos, a ideia, o que o Santos está planejando nesse momento. O Santos está estudando de que maneira apresentar uma proposta para o Neymar, de que maneira tornar a presença do Neymar aqui até a Copa do Mundo dos Estados Unidos viável financeiramente. Então o Santos está conversando muito com o pai do Neymar, tentando entender também o sentimento do atleta e pensando de que maneira o clube pode viabilizar junto a parceiros, patrocinadores, investidores. O Santos está estudando uma maneira de conseguir ali, uma maneira de tornar viável a apresentação de uma proposta. O Santos quer o Neymar aqui até a Copa do Mundo, não é até o final desse ano não, é até junho de 2026. Essa é a intenção do presidente Marcelo Teixeira e eles estão conversando, estudando, para apresentar aí uma proposta para o Neymar. A ideia do Santos é apresentar essa proposta até junho deste ano, porque o atual contrato do Neymar termina dia 30 de junho. E aí na hora que chegar ali o final do prazo, a gente já ouviu o pai do Neymar dizendo que ele quer ficar, que ele não pretende ir embora em junho. Pois bem, o Santos quer ali apresentar uma proposta aqui lá até a Copa do Mundo. E do outro lado eu tenho a informação de que o staff do Neymar entende que o Santos é uma prioridade aqui na América, no Brasil e na América como um todo. Se ele ficar por aqui, ele deve conversar com o Santos para chegar em algum consenso, mas não está descartado o Neymar voltar para o exterior. Eles vão tentar entender como que o Neymar vai reagir agora nesse final, agora nessa segunda parte aí do primeiro semestre de 2025, entender como é que o Neymar vai se comportar principalmente na seleção brasileira, porque o mercado exterior observa muito a questão da seleção brasileira, e se ele for bem, por que não tentar o Neymar de novo em um clube europeu? Essa é a ideia do staff do Neymar. Agora, se não aparecer nada interessante por lá, como não apareceu na última janela, aí o Neymar vai ter muito provavelmente uma proposta do Santos para ficar aqui até a Copa do Mundo. O que vocês acham disso? Uma boa para ele, uma boa para o Santos? Passo a bola para vocês. Um abraço. Eu acho uma boa para o futebol brasileiro. E você, Silvio? Exato, é bom para todo mundo, né? Para o Santos, que agrega valor, agrega grana, agrega capacidade técnica para o futebol brasileiro. O Neymar é uma estrela. Eu acho que é uma parceria que ainda não deu tanto resultado dentro de campo, porque o Neymar não está 100% fisicamente. Se ele está se cuidando ou não é uma questão que eu não quero meter muito meu bedelho, porque eu também não posso julgar se eu não tenho todos os elementos, porque foi pro carnaval, foi para não sei o quê, estava machucado. Mas quem disse que o médico não falou que podia ir? Eu acho que ele poderia se preservar. Mas aí sou eu que estou falando, né? O Neymar talvez dê uma banana para o que os outros pensem e faça as coisas que ele acha que tem que fazer. Mas assim, de uma maneira geral, resumindo, é uma ótima para o futebol brasileiro e para o Santos a permanência do Neymar por mais tempo. Muito bem. O CT da Barra Funda está chamando com Marina Buffon. Boa noite, Má. Como é que está a preparação do São Paulo nesse período sem jogos? Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Pois é, né? Agora o São Paulo vai ter um período aí até o dia 30 de março para se preparar para essa estreia do Brasileirão. Dia 30 vai enfrentar o Sport lá no estádio do Morumbi na primeira rodada da competição. Mas até lá, muitos treinamentos aí para o técnico Luiz Subeldia acertar o que deu errado aí durante esse início de ano de 2025. Ontem a equipe se reapresentou aqui no CT da Barra Funda e ontem a gente já teve ali duas novidades não tão legais. Tanto o Lucas quanto o Alan Franco não estiveram junto com os demais colegas porque ficaram no refis fazendo ali uma parte de... termos médicos, né? Ficaram ali para aprimorar a parte física no quesito médico, porque o Alan Franco sentiu um trauma no braço esquerdo, enquanto o Lucas sentiu o joelho direito durante e após o clássico contra o Palmeiras na última segunda-feira. Mas a boa notícia é que hoje eles já fizeram aqui o treinamento, né? O elenco de São Paulo voltou a treinar no período da manhã e hoje o Alan Franco, pelo menos, já esteve em campo junto com os companheiros. Ele ainda está tratando o trauma no braço, mas já pôde estar, foi avaliado e já pôde estar junto com os seus colegas. Agora o Lucas não, o Lucas seguiu fazendo seu tratamento e vai ser avaliado diariamente para saber quando ele vai poder estar de volta ao campo para treinar junto com os seus colegas. São Paulo vai continuar treinando normalmente até, enfim, chegar o dia 30 ali, né? Então deve treinar, ganhar uma folga aqui e outra ali, mas deve treinar normalmente até essa estreia contra o Sport. A gente lembra que no ano passado,
tricolor ficou na 6ª posição do Campeonato Brasileiro. No final ali, alguns torcedores ficaram um pouco incomodados com o desempenho do time, mas o fato é que Botafogo vencendo a Libertadores e também o Campeonato Brasileiro e o Flamengo ganhando a Copa do Brasil, o G6 foi aberto, São Paulo conseguiu a vaga direta para a Libertadores, então conseguiu essa vaga de forma direta. Mas para esse ano as expectativas estão maiores. Há uma expectativa de que o São Paulo consiga brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. E aí eu jogo essa pergunta aí para vocês discutirem. A gente vai ter bastante tempo para falar sobre São Paulo e essa preparação, mas já jogo essa pergunta para vocês aí, Mi. E aí, com esse elenco, com esse treinador, essa comissão técnica, vai dar para o São Paulo brigar pelo Campeonato Brasileiro? Dá, Silvestre? O Campeonato Brasileiro é mais complicado pela regularidade. Não sei se São Paulo vai ter elenco para tanto. Acho que o São Paulo briga mais por vaga de novo na Libertadores do Campeonato Brasileiro. Não vou descartar uma possibilidade de brigar, porque é time grande, tem jogadores decisivos, mas acho que vai brigar mais por G4. Agora, nas Copas, tem totais condições. Porque aí é mata-mata, Copa do Brasil, até na Libertadores, o São Paulo embalando, pegando um ritmo aí, pode ir longe sim, pode brigar por título. Já que daqui a pouquinho a gente vai falar bastante do Corinthians, né, da decisão do Campeonato Paulista, aproveitar então que estamos falando de São Paulo, o São Paulo tem que jogar mais bola com o elenco que tem nas mãos de Zubeldia. Né? Porque aqui técnico, quando eu não tenho essa história de técnico brasileiro, técnico estrangeiro, mas todo mundo fala que o estrangeiro tem sempre uma margem maior de cobrança. Então a gente cobra tantos técnicos, né, chamados brasileiros, e acho que o seu Zubeldia precisa ser cobrado pelo elenco que tem em mãos. O início de temporada foi muito ruim, foi muito fraco. Bom, e agora? Agora sim tem Corinthians chegando no Gazeta Esportiva. Prepara o antiácido. O Timão lutou muito, mas acabou eliminado na Neoquímica Arena. Vamos assistir. Do primeiro ao último minuto, praticamente só deu Corinthians. O goleirão do Barcelona estava inspirado, fazendo cera e pegando muito. Bomba. Bola mais colocadinha. O gol do Timão não saía, tanto que o Romero entrou no jogo aos 30 minutos do primeiro tempo para tentar abrir a retranca equatoriana. Daniel y Martínez son jugadores muy similares y en ese momento hasta el minuto 30 no teníamos marcado y nada, fue eso, ¿no? Tentar ser más ofensivos porque precisamos hacer gol, precisamos defender menos y atacar más. Mas a façanha de abrir o placar antes do intervalo foi do equatoriano, torcedor do Barça de Guayaquil, que atua pelo Coringão, Félix Torres, primeiro dele com a camisa alvinegra. A confiança do treinador, de meus companheiros, é muito boa para mim. Isso ajuda para o jogador estar confiante no campo, para dar tudo, né, no campo. No segundo tempo, o Corinthians, é óbvio, continuou em cima. Precisava de no mínimo mais 2 para levar a disputa para os pênaltis. Hugo Souza, ligado com bola rolando, já estava de olho em outra coisa. Eu estava muito confiante, eu acho que hoje eu queria muito que fosse para pênalti. A expulsão do brasileiro Leonay Souza aumentou a esperança da Fiel. O 2-0 tardou, mas não falhou. Após algumas oportunidades criadas, Carrilho balançou a rede. A arbitragem anulou, mas o VAR corrigiu. Gol legal. Ficou faltando o terceiro. Hoje a gente pagou o pato do que foi o último jogo, né? Porque hoje eu não tenho o que falar da minha equipe dentro do campo. Nada a falar, só elogiar, só enaltecer, engrandecer a partida que a gente fez hoje dentro do campo. A gente vê jogadores no sacrifício jogando, a gente vê o tanto que a gente queria. A primeira palavra no vestiário foi minha, de ânimo, fizeram a parte deles, estou muito orgulhoso. Ninguém está culpando, ninguém está justificando a perda, nós erramos no primeiro jogo, perdemos lá, não foi aqui. Eliminado da Liberta, o prêmio de consolação para o Corinthians é a Copa Sul-Americana. Só que antes tem derby, que vale título paulista. E dependendo do que acontecer, a família Dias
pode rodar. Eu tô pensando no jogo de domingo, cara. Acabou hoje o jogo, o Corinthians, a gente tá focado, é o que a gente conversou no vestiário. Amanhã também vamos sentar, avaliar tudo que aconteceu, tudo que vem acontecendo. E a gente tá mais focado no jogo domingo. A parte técnica a gente vai avaliar mais pra frente. Gente, e aí o Corinthians, hein? Pronto, desabafa aí. Caiu de Pode pé? desabafa. Caiu, mas caiu de pé ou caiu? Não. Caiu? É assim, muita gente tem dito que o Corinthians, o próprio presidente disse, né, que o Corinthians perdeu a classificação, não foi ontem, foi no primeiro jogo. Eu também acho. Não, eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que o Corinthians perdeu a classificação no banco de reservas, com a comissão técnica que tem, que já deu pro Ramon. Para mim já deu pro Ramon, chegou no teto dele, né? Nos jogos decisivos eles se mostram técnico inseguro, no sentido de montar a sua equipe, no sentido de mudar a sua equipe. Foi assim com o Flamengo, né? Foi assim com o Racing, foi assim com o frágil Barcelona, foi até assim com o frágil time da Venezuela. Aquele universitário. Entendeu? Então, ou seja, ontem todo mundo sabia o que o Corinthians precisava fazer. No mínimo 3 gols. E todo mundo sabia também que tipo de adversário o Corinthians ia enfrentar, um adversário fechado lá atrás. Né, com todos os cadeados lá atrás. Precisava, já na saída, jogar com, além do Carrillo, mais 2 volantes. Já erra na saída. Ué, não porque foi ele não ousado. queria tomar gol, Garrafa. Mas que gol? Vai tomar gol de um time que não atacou e não teve nenhuma proposta de jogo. Não precisava atacar. Né? Não precisava Barcelona, atacar. na verdade, todo não mundo precisava sabia o que o atacar. Barcelona viria fazer aqui. Ele então, tava covarde, era o acho. momento do quê? De ousar. E não ousar tanto. Você podia muito bem abrir mão, por exemplo, do Carrillo e entrar já direto com o Tales, que é o único jogador no Corinthians que, nesse momento, faz aquele 1 contra 1, que era o que o Corinthians precisava. Tentou fazer na parte final do jogo Então, com o Tales. aí, ou seja, todo mundo esperava essa atitude do técnico antes do jogo. Ele espera 30 minutos para descobrir isso. E muita gente, olha, já vai mudar no primeiro... Não, ele vai corrigir uma bobagem que ele fez. Então, se o Corinthians tinha só 90 minutos para tentar inverter uma situação, ele pegou 30 minutos desses 90 e jogou no lixo, tá? Então ele já errou aí para mim. Aí o Corinthians chega ao gol com 1-0, uma vantagem pequena para o segundo tempo. Aí no segundo tempo, quando acontece a expulsão do jogador da equipe do Barcelona, não é? Falou, bom, agora vai pôr o Tales, tinha 2 laterais inoperantes, era muito simples. Você tira o Bidu e deixa o Tales jogar por ali. O Ramires, podia ter trocado o Ramires pelo Bidon, tem mais qualidade, você vai agregar qualidade no meio campo. Não, ele tira o Ramires, mantém aqueles 2 laterais que não estão fazendo porcaria nenhuma para colocar o Tales. Com a entrada do Tales a gente sentiu um Corinthians, né? Um Corinthians melhor, mas não pela alteração, pela qualidade do Tales. O Corinthians estava muito na vontade com um time totalmente preso lá atrás. O seu Memphis, né? Gente, o Memphis, cadê Camisa ele? 10. Tá no contrato que o Corinthians poderia ter aceito a cláusula de dar a camisa 10 para ele, mas tinha que aceitar também que ele deveria jogar quando vestisse a camisa 10. Jogar como um 10. Jogar como um 10. O que não é? aconteceu? O Yuri brigou, o Garro brigou, o time não todo brigou, o Memphis não chamou responsa. Era jogo para ele chamar a responsa. E não chamou e não vem chamando, não é? Então, o Corinthians demonstra que no seu... Eu nem sei quem é o técnico do Corinthians, se é o Emiliano, se é o Ramon. Fosse um outro técnico brasileiro aqui, tava todo mundo descendo o pau. Ah, quando o filho do Tite vai à beira do campo, a gente só quer matar. Quando o filho do Dorival vai à beira do campo, a gente quer matar. Parece que o Emiliano é o técnico. Mas quem é o técnico? É o Ramon ou é o Emiliano? Eu sei que se juntar os dois não dá um. E por isso o Corinthians teve uma campanha vexatória na pré-Libertadores e não merecia se classificar, apesar da maravilhosa, espetacular torcida corintiana que fez a festa em todos os jogos, apoiou como sempre. Quem se salvou mesmo ontem pra mim, Silvestre, foi o Carrillo, que jogou muita bola, no né? sacrifício, inclusive. Jogou assim muita como bola, né, o Silvio? Rodrigo Garro, que deixou a Neoquímica Arena ontem, passando na frente da zona mista, sem falar com a imprensa, mancando. Pelas informações, ele está jogando com infiltração no joelho. Então ele está realmente... Ele teve dificuldades no segundo tempo, né, mas ele entregou o que deu para entregar. E o derby, como é que vai fazer? O próprio Yuri Alberto também passou na nossa frente mancando lá. Putz, grilo. Mas eu acho que foi mais jogo de cena, até, no pós-jogo, porque um dos assessores falou pra gente, assim, pra vocês terem assunto. Eu falei, tá mancando aqui, o que foi? É pra vocês terem assunto. Pra mim, desfilou ali mancando,
Porque, obviamente, que o jogo foi desgastante e tal, mas apanhou pra caramba, mas não deve Silvia. ser. Ele tomou uma acho que pancada, não, deu uma Silvestre. dividida com O carro Yuri. já tava O Yuri. ruim, a gente até comentou e Não, mas o perguntou pra Yuri você. estava zerado para esse jogo. Mas o Yuri já ele veio teve uma daquela pancada dividida no jogo contra ele o teve uma Santos. dividida com o goleiro lá, talvez no mesmo pé já dolorido, mas acho que não vai ser problema. E já que você falou mas do eles Yuri- estão jogando no sacrifício. E já que você falou do Yuri, não só no sacrifício talvez da parte clínica, da parte técnica. Porque se o Corinthians precisava de gols, o centroavante do Corinthians tem que jogar lá na frente. A gente viu o Yuri vindo buscar jogo, porque a bola não chegava nele. Não chegava nele. O Corinthians, individualmente, conquistou o que conquistou, né? A fuga de rebaixamento, para mim, muito no individual. Esse porque... tempo aí que você tá gastando é meu, tá? Mas eu deixo. Desculpa, não, porque não, no coletivo, eu entrego Silvestre, pra você, fica à verdade, vontade. você tem razão, você fica tem à razão. vontade, não, vou lhe dar pode razão. gastar, pode você, gastar. Você tem razão, porque Isso, desabafa, põe pra fora. no coletivo, não vi absolutamente nada. Pra mim, o Ramon Dias errou no jogo de ida. Errou na Ontem você acha que escalação, ele foi bem? errou na substituição, na estratégia da parte final do jogo. O Corinthians podia ter segurado uma derrota menor do que a que sofreu. Ontem, ele escolheu o time base titular. Ele foi na confiança do 4-4-2. Quando percebeu que não deu certo, isso não quer dizer que ele escalou errado. Escalou, a convicção Silvia. dele não Respeito deu sua certo. opinião, mas ele escalou Ele teve errado, coragem, ao meu ver, de mudar o time, Silvestre, colocando mais um atacante aos 30. Se tem um técnico... Que técnico faz mudança no primeiro tempo? É raríssimo. Os técnicos que fazem Ué, mas bobagem... ele faz de 3 Mas gols, eu não né, acho, Silvestre? precisava de 3 ok, gols. Faz tá 3 bom, gols, você não já deu a pode sua ser. opinião, você achou bobagem. Ok. Eu não acho que foi uma bobagem. Foi uma começou tentativa, o gol não saiu como previsto. Ele falou, bom, O que vou de novo trocar, ele inventou? Vou trocar antes do O intervalo. que de novo ele trouxe? Eu te pergunto, vou fazer uma pergunta, para você continuar explanando, defendendo a sua tese. Não, eu quero o que só de opinar, novo... não quero responder pergunta. Não, mas estamos num debate aqui. O que de novo o técnico apresentou, né? A comissão técnica apresentou para um jogo onde o Corinthians precisava fazer 3 gols. O que de novo? Ele apresentou o mesmo time de sempre, o mesmo time que foi mal com o time da Venezuela? O mesmo time que foi mal lá em Guayaquil? Mas foi isso que ele apresentou de novo? muitas vezes esse time do Corinthians com os 3 atacantes não funcionou, inclusive nessa temporada. Então ele foi no mais seguro. Com esse time dá. O problema foi o jogo de ida, o problema foi a falta de confiança do Corinthians na pré-Libertadores como um todo. Que é uma sina do Corinthians. O Corinthians joga essa competição com um trauma debaixo do braço. Ele não consegue respirar, ele não consegue curtir o jogo, ele não consegue nem correr certo, porque fica afobado. É desesperador o jogo. Isso é sempre. Sabe por que o time fica cego, fica desesperador? Porque não há um planejamento, não há uma estratégia. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Garrafa, nesse caso, nesse jogo específico, não acho família Dias uma grande comissão técnica, tá? Mas nesse caso, para mim, temos que atribuir também aos jogadores que correram, que se esforçaram, que entregaram, mas eu achei o time lento, apesar de ter criado muito, achei o time lento. Deveria ter chutado mais no gol, cruzou muita bola na área. Eu não sou contra cruzar na área, mas poderia ter tentado mais dribles. E inspiração dos jogadores. Para mim, faltou um pouco mais de inspiração e capricho no arremate final. E o Memphis? Daqui a pouco vocês eu falam. acho que nós vamos falar bastante de Memphis. Eu acho que vocês têm que falar do Memphis, porque o que aconteceu? Parece um jogador ano passado e outro jogador esse ano. Vamos falar do Memphis agora ou a gente vai ver o que o técnico Ramon Dias achou do jogo? Bom, daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre essa questão do Memphis Depay, onde que ele deixou o futebol, se foi na África, o Ramon Dias falando disso, hein? Se foi no Nordeste. O Ramon Dias passando um paninho pro Memphis. Ele não fala nada. Ele não fala nada na coletiva. Vamos ver o que o técnico Ramon Dias achou do jogo ontem? Pode rodar. Creo que el gol fue demasiado tarde. Nosotros habíamos hablado con los jugadores que teníamos que hacerlo entre 15 y 20 minutos, ya teníamos que haber hecho el gol. Porque tenemos potenciales, no estuvimos precisos, sí tuvimos situaciones y no las pudimos concretar. Realmente el equipo a mí me gustó porque fue intenso, dio el máximo, creamos situaciones, no las concretamos. Por eso es la desilusión de todo. Tardamos, me parece, en mi punto de vista, tardamos en convertir el primer gol. Estaba programado que teníamos que intentar presionarlo de la manera que le podamos hacer el gol entre 15 y 20 minutos, pero no pudimos. Concorda? Eu acho que o gol do Corinthians saindo só no final do primeiro tempo... E se ele não fala na coletiva, Silvestre, eu não tinha percebido. Com 2 segundos, hein? Não, mas é pra lembrar. Vai anotando aí, ó. Tá bom. Não, mas não é. Se ele não fala isso na coletiva, a gente não tinha percebido que o gol saiu tarde, hein? Mas ele foi pra coletiva pra falar isso? O plano era, vamos falar... Pô, qualquer torcedor
Eu mesmo estava imaginando, não sou torcedor do Corinthians, mas eu imaginava, o Corinthians tem que fazer um gol com 15, 20 minutos para botar fogo no jogo, tentar fazer o segundo antes do intervalo e pro segundo tempo para respirar e fazer o terceiro, quem sabe o quarto. Demorou demais para sair o gol. Agora, por mais que o Corinthians tenha vencido por 2-0, entregou, a torcida aplaudiu no final, eu achei o time lento, ficou muito com a bola. Mas assim, faltou drible. O cara que mais arriscou foi o Thales Magno, que está pedindo passagem. É um jogador que vai para dentro, que vai pro drible, pro 1 contra 1. O Corinthians ficou rondando a área, cruzou muita bola. Repito, não tem problema cruzar, mas acho que tinha que variar, chutar mais no gol. E mais no talento individual, você acha? No talento individual, porque os caras estacionaram 2 caminhões na área depois da expulsão lá do brasileiro que joga no time do Equador, aí que os caras se fecharam de vez. E o Corinthians ficava tocando bola, tentando achar um espacinho, tabelinha, vira pro lateral, vira pro outro. Demorava muito para sair da defesa para chegar no ataque. Eu acho que faltou um pouco mais de agressividade pro Corinthians. E aí? O gol saiu tarde, né? Saiu tarde porque ele já começou fazendo um monte de bobagem. Demorou 30 minutos para ele entender que o Corinthians precisava de mais um atacante. Tá? E aí ele vai para a coletiva. O que a gente espera na coletiva do Ramon? É esse embate, essa troca de ideias. Ele tinha que na coletiva explicar, e não nessa coletiva, em todas as coletivas, quais são as suas ideias como jogo. Qual foi a ideia de ter começado com os 3 volantes? Por que depois aos 30... Por que começou não com 3 volantes? Por que volantes, começou com 3? Não, precisa ver se alguém perguntou, Posso concluir agora? Precisa ver se alguém perguntou. Não, mas enfim. Mas esse é o papel do treinador. Todas as coletivas dele, ele não explica absolutamente nada. Verdade. Ele fala que ele gostou do time, o time foi intenso. Espera um pouquinho, cara pálida. O Corinthians foi intenso com um time que não quis jogar, que não precisava jogar. Vou te avisar uma coisa, hein, Ramon? Talvez você não saiba. Contra o Palmeiras, vai ser um outro jogo. O Palmeiras vai querer jogar. Será que vai ter essa intensidade? O Palmeiras vai jogar no Allianz. Você vai fazer o quê? Qual é a sua proposta de jogo para enfrentar o Palmeiras? Não é? De repente você ser bem atacado pode abrir espaço para você contra-atacar. Mas não fica muito bravo agora, porque tem mais. Eu garanto, guarda um pouquinho dessa ira contra o Ramon. Você vai ficar com mais raiva ainda daqui a pouco. Eu só estou dizendo que daqui a pouco você vai ficar com mais raiva. Eu não estou com raiva. Eu estou apenas colocando a minha opinião que eu penso do trabalho do Ramon. Né? Criamos situações. Obviamente ia criar situação contra um time que só tinha uma proposta única, que era se defender. Aí ele fala assim, criamos situações, mas não convertemos, ou seja, não concluiu, não atingiu o objetivo. E o Ramon... Mas ele não joga, Garrafa, eu não tô aqui protegendo o Ramon Dias, também não acho grande coisa. Mas eu não vou colocar tudo na conta dele, cara. Não tô colocando tudo na conta dele. E o Memphis? Nós vamos falar daqui a pouco. E o Memphis? Nós vamos falar do Memphis. Agora, pode falar agora do Memphis. Eu vou concluir. Quando você falou do Thales, o Thales está pedindo passagem. O Thales 4 milhões. O Thales é a última opção de ataque da comissão técnica do Corinthians. O Thales está pedindo passagem, o Thales era para ter começado jogando e ele só entrou porque foi a última opção que tinha. Então é isso que eu esperava, no mínimo, que o técnico do Corinthians falasse. Qual é a conclusão que eu chego? Que o Corinthians chegou nessa reta final de temporada passada, não é? Saindo da fuga de rebaixamento, porque nas suas individualidades. Eu não vejo um Corinthians com plano de jogo, com opções de jogo, um time que sabe o que vai fazer, não é? Ou seja, vamos ver, daqui a pouco ele vai falar sobre o Memphis, não vai falar sobre o Memphis? Você falou que ele falou lá? Vamos ouvir. Hora que o diretor quiser. Vamos ouvir o que ele falou do Memphis Depay. Me parece de que llegó Memphis, está siendo protagonista. Es un gran protagonista de todo lo que se está haciendo en Corinthians. No solo Memphis, sino creo que todo el grupo, todo lo que estamos trabajando. El equipo me parece que tiene una evolución muy grande y va creciendo. Por ahí encontramos alguna dificultad de entrar en el juego asociado ahí en la definición. Pero realmente está siendo protagonista. Creo que nosotros, los dirigentes y los hinchas, me parece que están contentos de las prestaciones de Memphis y de todo lo que está pasando. Lamentablemente hoy estamos dolidos porque no pudimos pasar. Agora é minha vez. Começa. Não concordo com nada do que disse o Ramon Dias aí nessa resposta. Zero. Memphis não está sendo protagonista. Ele foi no ano passado, entregou legal. Esse ano ele tem números razoáveis, mas ele jogou talvez contra o Santos, um bom jogo na fase inicial do Campeonato Paulista, contra o Mirassol foi decisivo, tem algumas assistências, 2 gols, mas esse ano o Memphis está deixando a desejar. É um jogador para decidir. Na pré-Libertadores não jogou nada.
Ontem se esforçou, apareceu um pouco mais, tentou um chute, correu e tal, mas nas outras partidas foi omisso para o jogador do nível dele. E quando o Ramon Dias diz que estamos evoluindo, estamos melhorando, o Corinthians não está evoluindo nem melhorando. Fez uma ótima campanha no Paulistão, pode ser campeão, até acho que vai ser campeão, por mais que o Palmeiras seja mais time, mas não evoluiu. O Corinthians deu uma arrancada maravilhosa no ano passado, 9, 10 jogos Foi lindo. espetaculares. Foi lindo, espetacular. Agora, esse ano, o Corinthians não fez um jogo de verdade legal para encher os olhos da torcida. O Osmar Garrafa Pontua. já vai falar. Osmar Garrafa. Assim, eu não sei se pior que o que o Memphis está jogando é a declaração do Ramon ou que o Memphis está jogando, porque Ele não tá vendo. assim, Será que ele tá poupando ou ele não tá assim, vendo? Mas é isso, quando eu estou falando agora aqui do Ramon, do Emiliano, a comissão técnica do Corinthians é isso, não tem conteúdo, não tem verdade na fala, não tem verdade na fala. Até o Silvestre concordou. Você em casa, você acha que o Memphis, nesse ano, rendeu o que tinha que render? Rendeu igual estava rendendo no ano passado, você acha? Lógico que não rendeu. Foi um fiasco o desempenho do Memphis nos 4 jogos da pré-Libertadores? Foi. Aí vem o técnico do Corinthians. Não, pelo que sim, está sim sendo protagonista. Protagonista onde, cara pálida? Mas não é possível. Só que está todo mundo vendo que não está sendo protagonista. Então tem que ser real, leal com a torcida corintiana. O torcedor corintiano que esteve na arena queria uma resposta. E qual o problema do Memphis não estar atravessando um bom momento? Mas ele não pode falar isso. Não estou dizendo isso. Estou querendo dizer o seguinte. Mas você pode falar uma verdade com delicadeza, Como? né? Mas ele não falou. O Memphis é importante pro grupo, tá atravessando algumas Só um dificuldades. momento, não sei, constrói um discurso não, aí. E mais que isso, mas dizer se que ele tá entende sendo protagonista, não tá. Mais que isso, ele entende que o Memphis não está... Ele pode falar, ele é um grande Será que protagonista. está no contrato do Memphis, além da camisa 10, que ele não pode ser substituído? Ué, tira o cara, pô. Isso é verdade. Mas Tira você o cara. tiraria ele na reta final do jogo? eu não Estou dando tiraria. de um modo geral. Mas eu não tiraria. Eu estou falando do Memphis. Aqui é claro e notório Vai que tirar o o Memphis e vai Memphis... pôr quem? Claro e notório que o Memphis não está rendendo. E aí também passa por um time desorganizado, que é o time do Ramon Dias, é um time que não tem tática, é um time que não tem proposta de jogo, né? É um time que você junta, vamos jogar, gente, cada um pega a camisa, jogadores de ótima qualidade individual, olha os jogadores que o Corinthians tem. Tem Memphis, tem Yuri, tem Garro, tem Carrídio, você tem o Bidon, Super você tem goleiro. Ranieri, você tem um belo de um goleiro, o Corinthians tem um time bom, o Corinthians tem que estar jogando mais. Aí eu te pergunto uma coisa, essa derrota, porque isso foi uma derrota, né? Sim, Ganhou, mas claro, perdeu. claro. Você acha que vai influenciar pro jogo contra o Palmeiras no domingo? Mas é óbvio que vai influenciar e vou mais além. O Ramon está com os dias contados no Corinthians. Só se ganhar o Paulista que vai respirar. Você pode escrever o que eu estou falando aí. O que a gente está falando aqui, os caras sabem lá dentro. Os caras sabem que o trabalho não está de acordo, que chegou num teto o trabalho. Não é possível. E mais além eu vou. Seguinte, como tem data FIFA... Se toma um chacoalho do Palmeiras, Corinthians e Palmeiras, tudo pode acontecer. Se toma um chacoalho do Palmeiras, como tem data FIFA, cai na segunda-feira. Dá tempo de trazer um outro técnico e iniciar um trabalho pro segundo jogo. Corinthians e Palmeiras, tudo é possível. Até o Corinthians se superar e ganhar no Allianz. Será Só que o toma Ramon um chacoalho? é bom. Do jeito que está a postura do time, é muito provável, né? O Abel é um expert de aproveitar falhas do adversário. O que mais tem nesse time do Ramon são falhas. É o time que mais sofre gols todo jogo. Esse não sofreu gol porque o time não foi pro Mas, ataque. rapaz, você deveria saber melhor que eu, pela sua idade, que um Palmeiras e Corinthians, cara. Tudo pode Ó, eu vou falar uma acontecer, coisa, tá? Claro. Eu vou falar um negócio. Decidir com o Corinthians é uma roubada. Sabe o que quer dizer isso, Mas né? é mais uma gostoso fria. também, não é? É uma fria. O Corinthians pode estar péssimo. É melhor jogar final, uma tem. final, uma decisão contra o Corinthians, ainda mais o segundo jogo, torcida única na casa do Corinthians, é uma roubada. Com o Ramon não tem sido assim. Por isso, com o Ramon, com time ruim. Com o Ramon não tem sido assim. O Flamengo um monte foi de lá cabeça na de bagre. Neoquímica Arena com a menos, quem classificou? Não, tudo bem. Tudo bem, não. Tô ao contrário comentando o que você falou. Com o Ramon não tem sido. O que você falou é uma verdade. É uma verdade. Mas com o Ramon não tem sido. O Flamengo foi na Neoquímica Arena com o time covarde Com o do Ramon Dias, com o Ramon Dias, no ano passado no Campeonato Brasileiro, a arrancada do Corinthians rumo a... Não era decisão, era regular. Mas a arrancada começou numa vitória sobre o Palmeiras na na Neoquímica, em que o não era Palmeiras decisão, foi melhor. Silver. Não, eu já mudei o assunto aqui. Então. Eu já vou voltar para a Mas tava decisão. chegando Você me Memphis, cortou, eu tô com a falando de outra 8. coisa. Porque É com o isso. Ramon, ele conseguiu uma vitória em cima do Palmeiras e arrancou para os óbvio 9 que ele jogos lá trocar a camisa pra seguidos, começar, né? vitórias, etc. Sim. E tal, e conseguiu Espero essa que não vaga pode, né? e se safar do rebaixamento. Agora, numa final,
Se o Corinthians, esse é um palpite, o Palmeiras é mais claro, time, não dá nem pra óbvio. comparar o técnico, junta a família Dias inteira e várias outras famílias, não dá o dedo do Abel Ferreira. O time do Palmeiras é um time sólido, que parece que tem encontrado de novo um caminho. Palmeiras não é o Barcelona, é isso que eu tô querendo dizer. Mas a partir do mata-mata do Paulista, o Palmeiras melhorou, porque Vem também com não esse estava papo jogando de, grande vem coisa. com esse, melhorou na hora que tinha que melhorar, A Silvestre. minha frase aí, pro corte de vocês. Palpite. Se o Corinthians voltar vivo do primeiro jogo no Allianz Parque, vai ser campeão paulista na Neoquímica isso aí. Arena. Eu também acho. É o meu pressentimento, é a minha sensibilidade. Mesmo Não o Palmeiras voltou contra o tendo mais Barcelona time, de Guayaquil, a e o chance de voltar técnico, vivo então, contra nem o se Palmeiras é compara. muito boa. Se o técnico continuar a fazer esse monte de Palmeiras lambança e que tá Corinthians, fazendo. era tudo, irmão. O que eu- É final de campeonato. Isso não se discute, Silver. Isso não se discute. Mas a gente tem que analisar o que é verdade. Vamos trazer o Palmeiras pra mesa. Não é Vamos possível. trazer o Palmeiras pra conversa aqui. Enquanto o Corinthians lutava na Libertadores, o Palmeiras estava em treino, de olho na decisão do Paulistão. Veja a declaração do meia Rafael Veiga. Sempre diferente pela história que tem, de novo pelos últimos jogos também, pela rivalidade. A gente sabe que tem um monte de coisa às vezes que envolve, né, durante a decisão, antes da decisão, mas a gente tem que estar focado naquilo que a gente tem que fazer, né, nossos treinos e se preparar para os jogos, independente quem vai para a seleção, quem não vai, tem que se preparar, né, porque eu acho que a data do jogo, depois do último jogo da seleção, é muito próximo, então tem que estar todo mundo muito alinhado, porque em jogos assim, finais, não dá pra gente dar brecha nenhuma, né, e então todo sacrifício é válido pra gente no final comemorar. E aí? Esse aí é um cara super decisivo em tudo quanto é final, jogo, que vale Certeiro título, ali, vale vaga. pênaltis. Tem E quando números precisou, o Abel impressionantes. colocou o bumbum dele no banco, não colocou? Colocou, mas ele bom. estava jogando, inclusive, E oscilou, desgastado ele fisicamente. oscilou bastante. Porque ele- Usou o Maurício, que se destacou. Porque o Veiga também não Agora estava ele tá em grande aguentando fase mais. de novo, o Veiga mas- não estava mais aguentando no momento, teve que tirar o Veiga do jogo, né? Mas assim, o meu palpite de Corinthians campeão é se voltar vivo da Neoquímica Arena, do jogo do Allianz Parque, mesmo entendendo que o Palmeiras é superior. Vem cá, será muito que o mais Abel time. não tem tamanho pra pôr qualquer um no banco e o Ramon Tem. ainda não sente Ele isso? colocou o Dudu, colocou o Veiga. Então, mas o Ramon não faz isso. O Ramon não sabe nem se ele é técnico, pô. É o filho dele que fica na beira do campo. Ô, louco, hein? Mas é verdade. Eu pergunto, quem é, É o dois técnico em de um, fato do Garrafa. Corinthians? Você paga um, Você ganha incorporou o dois. craque Neto hoje, então me fala, incorporou o craque compra Neto. o pastel, leve dois, é Beijão isso. pro Neto. Não, eu acho isso. Mas você incorporou o craque Não, Neto é que eu aqui, acho hein? isso. Ah, que eu deixa eu acho- dar um vai recado, comparar diretor. o Ramon com o horas são? O Abel Ferreira é incomparável, velho, desculpa. E ia falar do Rafa, vamos falar a má notícia do Palmeiras, gente. O zagueiro, má notícia para uns, boa notícia para outros. O zagueiro Gustavo Gomes sofreu uma entorse no joelho direito no treino de ontem. O paraguaio passou por exames que constataram lesão no ligamento colateral. Eu já tive. Então, peraí, eu quero saber se ele vai jogar contra o Corinthians, porque os corintianos querem saber. Não, um mês fora. Gomes ou não? 3 semanas, Gomes começou um mês. o tratamento. Não há, neste momento, a indicação de cirurgia, mas o Verdão também não divulgou o prazo de recuperação. E aí, Alexandre Silvestre? Essa é uma lesão de joelho não das mais graves. Tá? É um ligamento colateral. Tá fora do Paulista, né? Então ele vai Então fazer o tratamento não vai conservador. enfrentar o Corinthians. Faz fisioterapia. Não, tá fora do jogo. É de 3 semanas. Mas já contra um o São mês. Paulo ele não foi titular. Sim. Veja só, o Gomes não foi titular. Né? O Abel tem o grupo nas mãos. Contratou o Mikael. Mikael Foi bem. Mikael é o titular. Não, foi, né? mas o Gustavo Gomes Mikael é é o o titular. xerifão, né, cara? Então, assim, e o Palmeiras, enquanto o Corinthians tá exposto à mídia, exposto à crítica, exposto a um jogo extremamente desgastante, o Palmeiras está só ali treinando, né? Só treinando para o jogo do final de semana. E aí, como eu disse lá atrás, o Ramon que saiba que o Palmeiras não é o Barcelona, que o Palmeiras vai atacar, que vai agredir. Então não durma com a intensidade do jogo de ontem. Até porque eu joguei em casa do E outra Palmeiras. coisa, o Palmeiras assim, a bola morde, No mas marca sintético muito, lá. marca tem esse muito, aspecto. muito. Porém, né? O pessoal fala, você discorda muito do Silvestre e tal. Não. Porém, o que o Silvestre falou Ainda é verdade. bem. Corinthians e Palmeiras e Corinthians, tudo pode acontecer. O que a gente está falando aqui hoje é prospectando o que pode acontecer dentro daquilo que eu estou vendo, na minha opinião, e eu não sou dono da verdade, é a minha opinião do que aconteceu, vem acontecendo o Corinthians nas mãos do Ramon. Mas cansamos de ver Corinthians e Palmeiras, aonde o time que estava na pior fase vencer.
Isso é algo que pode acontecer. Em isso não acontecendo, não acredito, né? Se isso não acontecer, se o Corinthians não ganhar esse Campeonato Paulista, não acredito que Ramon Dias venha a ser o técnico do Corinthians na sequência da temporada. É então, apenas se uma o Palmeiras opinião. der 2 sanfonadas, como diz a Michele, pra cima do Corinthians, o Ramon Dias e o filho... O presidente Augusto Melo, num lado da zona mista, ele disse, não, tem contrato até o final do ano. Para mim ali, para pessoal de televisão do lado, depois ele falou, isso aí a gente vai ver depois, estou focado no jogo de domingo para avaliar questões técnicas, no caso comissão técnica. Futebol é resultado, depois. né, Silvio? Eu acho que se toma uma piaba no jogo de ida, é capaz de trocar mesmo na data FIFA. Bom, eu vou dar enquete aqui para vocês. A eliminação do Corinthians contra o Barcelona de Guayaquil foi um vexame? A maioria respondeu que sim, 81% dos votos. Eu digo mais, eu digo que foi um vexame toda a campanha do Corinthians na Libertadores. Esse jogo, o último, nem tanto foi um vexame, mas tudo que fez na Libertadores, aliás, o que não fez foi um vexame. História do Corinthians o jogo de ontem é um complemento do jogo da semana passada, Michele. Então foi 3-2. É isso aí, entendeu? Por isso que é um vexame. Mas assim, é um time bom o Barcelona de Guayaquil. É bom, melhor que aquele Universidade. Aquele é o semi-amador de um país com o principal esporte é beisebol e depois basquete. Tem história. Ali foi uma piada, né? Agora a gente vai falar mais de derby. É claro que o título é o grande objetivo, mas tanto Corinthians quanto Palmeiras têm outras ambições com a decisão. Vamos conferir na reportagem de Salazar. Chegou a hora. A grande final do Campeonato Paulista vai ser decidida com o maior clássico do estado. Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, primeiro no Allianz Parque, depois na Neoquímica Arena. E muita coisa em jogo, além da taça e da premiação em dinheiro. 5 años que no se llega a una final. La emoción que sentimos dentro del vestuario fue única, porque estamos a 2 jogos de fazer historia para um time tão grande que vai ficar nuestro nombre va a ficar grabado de por vida. Então, a motivação é isso. Exatamente. O Corinthians não joga uma final de Paulistão desde 2020. Pior que isso, o Timão não conquista um título de qualquer campeonato desde a vitória sobre o São Paulo em 2019. O primeiro paulista que a gente joga e já chegar à final para nós é muito gratificante. Para o grupo também de jogadores também, que muitos deles nunca jogaram um paulista. O que não falta é motivação pelo lado alvinegro, inclusive por causa das motivações do lado alviverde. A final é a chance do Palmeiras vingar 2018, a final que ficou conhecida como Paulistinha Day e terminou com festa corintiana na Barra Funda. Já pensou o Verdão campeão em Itaquera? A torcida quando quer e quando se junta, né? A pele de galinha salta, não é? Nós sentimos a vibração dos torcedores, é isto que eu peço, é que estejam juntos em todos os momentos. Não vamos ganhar sempre, mas precisamos muito da força deles. Falando em força, essa será a 6ª final de Paulistão seguida do Verdão, que ainda pode bater a marca de tetracampeão, algo inédito na história do futebol profissional e que o próprio Palmeiras evitou que rolasse em 2020 com o Corinthians. Na minha opinião, mais uma final justa da nossa parte. Redenção para um ou consagração para o outro. Independentemente do resultado final, a certeza é que a decisão do Paulistão 2025 vai ficar marcada como um dos principais clássicos na história de Corinthians e Palmeiras. Pois é, e aí? Tudo pode acontecer, né? Eu sei que é frase feita, mas um clássico desse tamanho, final de campeonato. De novo, o Palmeiras é muito mais time, tem mais técnico, trabalho mais sólido, mas é final, Corinthians numa final, jogando em casa o último jogo. É muito difícil acreditar na lógica. Claro, Paulista não está definido, isso não se discute, tô fechado com o Silvestre. Vai começar 0-0 o jogo, gente, só que a moral agora, de um tá melhor que a do outro. O que precisa mudar são atitudes do lado do Corinthians, postura da comissão técnica, chamar a responsabilidade de Memphis Depay, o time ter um trabalho coletivo que não tem, onde que se viu intensidade do Corinthians, só chuveirinho, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Os caras pareciam que estavam num box, tomando banho, né, só chuveirinho. Muitas vezes falta pro jogador, sabe fazer o quê?
fazer algo que o técnico não pediu, porque ele só faz o que o tem professor medo de pediu, fazer cumpre a função. Esquece. Jogador brasileiro, Eles é que não hoje em dia a gente fazem também, mais a gente tem isso. muito jogador sul-americano, mas tudo bem, o sul-americano é intuitivo. Eles não O jogador fazem isso sul-americano, mais, mas eu ia falar mais Silvério. brasileiro. Tem que ser mais intuitivo, dar uma banana para esquema tático, alento pra pegar torcida. a bola, Esquece. decidir na Não vai hora. acontecer, concordo. Não vai. Como Só sempre uma foi. boa notícia para a torcida do Corinthians, que vai jogar o lateral esquerdo lá, o argentino. O Andileri, com certeza, Isso, vai ser o lateral esquerdo. Já muda o Corinthians, Garro, né? no sacrifício, deve ir pro jogo. Mas com Yuri, gramado sintético. saiu mancando ontem, deve ir pro jogo. Tem que ir com todo mundo. Agora é data FIFA, não tem como, O Memphis vai pro jogo? Faz tempo que ele não vai, né? Tem que ir pro jogo. Tá na hora, né? Ele vai chegar. Talvez ele corpo, jogue, né? Falta alma. Olha, que tela você quer ver? Deixa eu ver, Silvestre. Vamos colocar a tela. Não sou eu que Dá quero tempo ver. ainda, Quer né? sim. Entrega, pô. Silvestre pediu qual tela Olha que ele lá, pediu Corinthians aí? na Libertadores. Não, porque ele tá falando de tradição, Libertadores, não sei o quê. Olha, o Corinthians jogou a primeira Libertadores em 77, ficou na fase de grupos. Nessa época, ninguém dava pelota pra Libertadores aqui no Brasil. Ligeiro. Em 91, oitavas, quartas de final nos anos 90, 99, quartas de final. Vai pulando, ó. Chegou numa semifinal, perdeu pro Palmeiras em 2000 e depois caiu. Oitavas. Você vai avançar aí, começou a cair em pré-Libertadores. Você que inventou isso aí de colocar Não, não fui isso eu aí nada, hoje? foi o diretor. Foi o diretor que propôs já essa tá tela aí. machucado, você quer provocar? Então, Defendeu o Ramon pra caramba e agora eu quer não aparecer defendi esses o Ramon pra números aí? caramba. Eu aliviei um pouco pro Ramon e disse que o Corinthians joga Libertadores com trauma. Com trauma, porque 2012 fez uma campanha espetacular, ganhou do Boca Não na jogou final. Libertadores, esse ano não jogou Em 2013 Libertadores, foi roubado e pré-Libertadores. 12 e 13 era pra virar a página. Não, voltou pra trás. Voltou. Tá que nem o Palmeiras com o negócio da obsessão. Bem, gente, obrigada. A conversa tá passou a muito obsessão boa, do mas a Palmeiras. gente tem que encerrar. Valeu, Silvestre. Valeu, Tchau. Garrafa. Beijo pra você. Até amanhã no Gazeta Esportiva. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.